Então, pessoal, eu estava contando para vocês que os bastidores aqui estão movimentados aqui e na política, né? Porque tem muitos políticos se manifestando. Vamos ver aqui alguns deles. A gente separou algumas manifestações, já mostramos bastante dos indiciados ou de seus aliados. Vamos colocar agora da oposição a eles, né? Mas que no caso compõem os partidos da base do governo. Gleisi Hoffmann, o indiciamento de Jair Bolsonaro e sua quadrilha instalada no Planalto abre o caminho para que todos venham a pagar na justiça pelos crimes que cometeram contra o Brasil e a democracia, tentar fraudar eleições, assassinar autoridades, instalar uma ditadura. Prisão é o que merecem, sem anistia. Paulo Pimenta publicou até um vídeo, né? Aqui, na sequência, tem como liberar o áudio, a gente vê um trechinho, tem quase 2 minutos, só um pouquinho a gente ouve aqui o que ele diz. Vamos lá. E indignação as informações que foram reveladas pelo inquérito, onde a gente encontra o próprio ex-presidente da República no topo da cadeia de comando da organização criminosa, generais, coronéis, servidores públicos do governo federal que faziam parte do núcleo da campanha e do governo Bolsonaro, tramando contra a democracia, com uma audácia quase que inacreditável, sem qualquer tipo de limite, ao ponto de tramarem contra a própria vida do presidente Lula, do presidente Alckmin e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. São crimes muito graves, são acusações muito sérias. Nós devemos agora aguardar a manifestação do Ministério Público Federal para ver, no entendimento do Ministério Público Federal, destas pessoas indiciadas, quais são as que devem ser denunciadas e aí sim virarem réus. E num segundo momento, com certeza ainda no ano de 25, elas serão levadas a julgamento. E aquelas que forem condenadas, né, que existem provas, depois de todo o processo legal e com direito de defesa, mas que seja comprovada a participação dessas pessoas. Tá aí, o Paulo Pimenta foi um deles. Temos mais quem? O Zé Guimarães. Só antes da Raquel, a Raquel parece que tem uma apuração também de um importante... Não, apuração não. Traz depois eu falo, pode deixar. Tá bom. Aí você conta pra gente, então. O Zé Guimarães falou no Twitter, pessoal, coloca aí na tela pra gente, por gentileza. Sem anistia, traidores da pátria devem ser punidos com todo o rigor da lei. A Polícia Federal acaba de indiciar Bolsonaro pela tentativa de golpe contra a nossa democracia. Você tem a manifestação do Rogério Marinho, senador, Raquel? Isso, olha, o senador Rogério Marinho acabou de me mandar, eu estava aqui falando, né, que a direita estava calada, então ele me manda aqui e eu queria trazer para vocês a posição dele, ele que é o líder da oposição no Senado. Ele diz o seguinte, olha, vou virar meu rosto para o lado, que meu computador está do lado, tá, gente? Peço desculpa. Diante de todas as narrativas construídas ao longo dos últimos anos, o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, do presidente Valdemar da Costa Neto e de outras 35 pessoas, comunicado na presente data pela Polícia Federal, não era só esperado, como representa a sequência a processo de incessante perseguição política ao espectro político que representam, ou seja, à direita. Espera-se que a Procuradoria-Geral da República, ao ser acionada pelo STF, possa cumprir com serenidade, independência e imparcialidade sua missão institucional, debruçando-se efetivamente sobre provas concretas e afastando-se definitivamente de meras ilações. Ainda ao reafirmar o compromisso com a manutenção do Estado de Direito, confiamos que o restabelecimento da verdade encerrará a longa sequência de narrativas políticas desprovidas de suporte fático. Analisando um pouquinho aqui a posição do senador Marinho, o que a gente consegue enxergar? E está um pouco em linha com a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, embora o Marinho não mencione nada aqui do Alexandre de Moraes. Mas o que o Marinho está dizendo aqui? Que o indiciamento da PF já era esperado, e ele fala que ele representa a sequência da incessante perseguição à direita. Então, ele está dizendo que a PF está enviesada, né? Ele está acusando a Polícia Federal de estar enviesada de perseguição à direita. E aí ele joga as expectativas, as esperanças desse espectro político
na Procuradoria-Geral da República, dizendo que espera do procurador Paulo Gonet um tratamento mais justo, na visão dele, né? Um tratamento mais, qual é a palavra que ele usa? Sereno, independente, imparcial. O procurador Paulo Gonet tem demorado bastante para apresentar essa denúncia, já tinham outros indiciamentos, não por golpe de Estado, mas por outros crimes lá em relação ao Jair Bolsonaro, e ele até agora não o fez, e já fez circular aí entre pessoas próximas que vai deixar esse indiciamento só para o ano que vem. Então, Marinho é um político, só finalizando bem rapidinho, é o primeiro político de peso da direita que se manifesta, ele não ataca Moraes, ele restringe os ataques à PF e joga uma expectativa ali em relação à PGR. Temos um minutinho. Diego, diga lá, Thales. Eu queria colocar algumas questões. Primeiro, sobre o Rogério Marinho, existe um movimento dentro do PL, dentro do bolsonarismo, que era colocar o Rogério Marinho no lugar do Valdemar Costa Neto. Os bolsonaristas queriam colocar o Rogério Marinho no lugar do Valdemar. Então, ele é o representante do bolsonarismo puro dentro do PL, dentro do PL, atualmente. E com esse indiciamento do Valdemar, corre o sério risco de tentarem, de fato, fazê-lo presidente do PL. Agora, há uma coisa muito importante para a gente ver, que é o seguinte: você tem, de um lado, os bolsonaristas com esse discurso de tentativa de vitimização, e tem de outro, na verdade, o Supremo, eu entendo a preocupação do professor Walter, a preocupação de jurista, de que haja imparcialidade na decisão da justiça, mas hoje mesmo o Gilmar deu uma declaração dizendo: olha, não dá para tirar o Alexandre de Moraes do caso, especialmente no Supremo sendo um tribunal tão pequeno, com 11 pessoas, que vai bastar eles ameaçarem cada um dos juízes que eles acharem que são oposição, e aí conseguirem a maioria. Então não dá para a gente tirar o Alexandre diante desse tipo de ameaça. E a gente tem que prestar atenção também na declaração do Barroso, porque ela demonstra que o Barroso e essas forças antibolsonaristas o Barroso, o Supremo e as forças antibolsonaristas estão com o mesmo pensamento. O Barroso disse o seguinte: a gente não pune na medida certa e as pessoas não se corrigem. Se a gente não punir isso, na próxima eleição, quem perder vai achar que pode fazer a mesma coisa. Portanto, aí ele vai mais além. Nós estamos preocupadíssimos. Estou, sobretudo, preocupado porque o Brasil não era assim. Se nós fizermos uma reflexão, o que aconteceu para a gente ter esse tipo de atitude? De pessoas pensando em assassinar agentes públicos, homens públicos. Aí ele vai e diz: nós precisamos botar esse gênio de volta na garrafa. Ou seja, do jeito que está, a justiça está toda diante das ameaças. Ele falou modalidade raivosa, com colocação de homens-bomba, etc. A justiça foi atacada. E aí, realmente, fica difícil você dizer: não dá mais para os juristas, para os juízes julgarem já porque eles estão sendo atacados. Mas foram atacados violentamente. E aí, o que a gente faz? Tira os juízes da discussão?